Você sabia que no Brasil existem mais de 3,8 milhões de criadores de conteúdos ativos nas redes sociais? E que a profissão de social media é a profissão mais procurada pelas pessoas que desejam trabalhar com marketing digital? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre essa profissão. O que é, como começar, precisa de formação, quanto uma pessoa ganha nos dias de hoje. Você vai sair daqui sabendo de tudo o que você precisa. Meu nome é Matheus Isaac e eu sou um dos sócios fundadores da Isaac Studios, uma agência de publicidade que atende globalmente há mais de 8 anos. O que é social media? Esse termo, ele varia muito e as pessoas costumam chamar de social media ou social media. E eu vou te dizer que isso não influencia em nada na profissão. Social media é o termo em inglês, social media é o termo em português. Então você pode utilizar o termo que se sentir mais confortável. Agora o que realmente importa pra gente aqui é o que essa profissão é. Social media é aquela pessoa que está encarregada de fazer a gestão de uma rede social ou das demais redes sociais de uma empresa ou de uma pessoa. Ele vai analisar cada rede social e vai entender qual delas é melhor para uma empresa, ou se mais de uma rede social é interessante para uma empresa. Também vai ser a pessoa responsável por criar a estratégia de marketing para uma empresa através das redes sociais. É ele quem vai analisar as métricas, é ele quem vai analisar as tendências, é ele quem vai planejar o conteúdo, e vale lembrar que não necessariamente ele aparece no conteúdo, mas ele é o responsável por criar a estratégia do conteúdo. Quanto ganha o social media? Eu vou dividir em 3 tópicos. Primeiro, se você é um iniciante, está começando na área. Segundo, se você já é um pouco mais intermediário. E terceiro, se você já é uma empresa estabelecida, uma agência de publicidade bem estabelecida na internet. Primeiro de tudo, se você está ali começando, esse é o momento que eu recomendo você abrir mão um pouco do valor para você começar a ter um portfólio de clientes. Porque você vai precisar apresentar isso para os seus próximos clientes. Eu diria que esse primeiro trabalho seu poderia começar na faixa dos 650 a uns 900 mil reais por mês para a empresa. E aí você pode combinar algo como 1 a 2 postagens por semana, talvez criação de um conteúdo nos stories, e você sempre procurar oferecer o máximo possível, talvez um posicionamento melhor na internet, alguma coisa do tipo para você fazer um agrado para o seu cliente e para você já praticar para dar o próximo passo e evoluir ainda mais na carreira. Agora, se você está ali, vamos dizer, no nível intermediário, onde você já pode talvez oferecer um conteúdo com mais qualidades, onde você já saiu, deixou de ser aquela simples agência que oferece uma tabela com 3 postagens por semana, onde você faz imagens fixas. Nesse nível intermediário, eu creio que você já deve estar criando conteúdo com mais qualidade, talvez instruindo o seu cliente a gravar os próprios vídeos dele. Por mais que você ainda crie algumas artes digitais que sejam artes mais bem elaboradas, com design bonito, seguindo um padrão visual bom, confortável, um momento que você já está começando ali a entender as trends, a acompanhar a tendência. Nesse momento, você já pode caminhar talvez ali para um valor de R$900 a R$1.500 por mês, onde eu diria que talvez você poderia combinar um plano de 2 postagens por semana, onde uma quantidade de stories agradável para o seu cliente, orientá-lo ao posicionamento, orientar ele a gravar conteúdo, porque hoje em dia você precisa colocar o seu rosto na internet para que as pessoas te vejam e tenham confiança. Então, se você já está nesse ponto, você consegue cobrar esse valor maior. Agora vamos para o terceiro e último ponto. Aqui eu acredito que você já é uma agência de publicidade bem estabelecida na internet. Como nós estamos trabalhando há 8 anos nessa área, nós entendemos e nós aprendemos que quando você chega aqui nesse terceiro ponto, você já consegue oferecer um serviço de alta qualidade. É um momento onde você já consegue ter o seu equipamento de filmagem, microfones bons, onde você já consegue ir até o local do seu cliente ou o cliente vir até o seu estúdio para gravar conteúdo. É um momento onde você consegue orientá-lo ao posicionamento nas redes sociais. É um momento onde você consegue oferecer postagens de maneira mais flexível nas redes sociais dele. É um momento onde você faz toda uma assessoria. E aí ele vai te pagar não somente por quantidades fixas, estáticas, mas ele vai te pagar por você realmente ser uma agência que vai trazer resultados para ele. Uma coisa que eu sempre digo é que empresa não paga por trabalho, ela paga por resultado. Então eu diria que nesse último ponto você poderia combinar coisa de 2 a 3 postagens de qualidade nas redes sociais. Você vai liberar para o seu cliente um plano de gravação presencial, de criação de conteúdo presencial. Você vai mandar esses roteiros para o seu cliente. Você
você vai orientá-la a trabalhar em Instagram, YouTube, LinkedIn, as demais redes sociais que realmente forem impactar o público dele. E aí você vai criar e desenvolver toda essa estratégia. Aí, nesse momento, eu diria que você já pode cobrar um valor mais alto. Eu diria que começando em 2.000, indo até uns 5.000, você está cobrando dentro do padrão. Você pode caminhar até a valores mais altos, mas aí vai depender muito mais do trabalho que você está fazendo e não seria algo que nós conseguiríamos explicar somente em um vídeo. Como começar na área? Uma das maiores vantagens de trabalhar na internet com publicidade é que você está entrando naquela área que o conteúdo, o resultado que você entrega é mais importante do que a formação que você tem. É importante, eu digo isso como empresário há 8 anos, quase completando os 9 anos, e sempre tratando com donos de empresa nesses 9 anos de trabalho, que eu percebi uma coisa muito importante. As empresas, elas sempre vão pagar por resultado. Não importa se você tem 10 mestrados e se você tem 1. Se você trouxe resultado para essa empresa, eles vão te pagar. Então, uma das vantagens é que você não precisa ter uma faculdade de social media. Você não precisa ter cursos de social media. Você somente precisa entregar bons resultados. Vale ressaltar que o estudo, ele é uma das melhores ferramentas que você vai ter para a sua vida em todas as áreas. Então, quando eu digo que você não precisa ter formações e diplomas, eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Pelo contrário, você precisa estudar dobrado para que você garanta bons resultados. Algumas pessoas ainda vão te contratar com o intuito de que você vai aprender na prática. Quando nós estávamos começando a nossa agência de publicidade, nós somos assim. Colocamos a cara a tapa, estudamos todos os dias as melhores maneiras de entregar resultados e tem clientes que estão conosco há vários anos, 6, 7 anos e sempre nos elogiando pelo trabalho que a gente presta. Então, o mais importante é você começar. Comece pelas suas redes sociais. Comece criando vídeos, comece estudando nichos, comece estudando tendências. Depois que você estiver confortável criando conteúdo nas suas redes sociais, ofereça o serviço de social media a outras pessoas, a conhecidos, a pequenos negócios, e você começa a trazer resultado para eles, você vai começar a ter um portfólio para apresentar para empresas maiores. E conforme você for apresentando para empresas maiores, suba o valor do seu serviço. Lembre-se, no começo sempre é difícil. Todo começo é difícil. Então, comece cobrando menos. Comece trabalhando mais do que você deveria trabalhar, mas oferecendo um serviço de qualidade, honrando o seu compromisso com o cliente, e eu tenho certeza que logo logo você vai se tornar uma agência de publicidade. Dicas para você se destacar na área, e isso você só vai encontrar aqui nesse canal porque nós já estamos há mais de 8 anos no mercado, então a gente já passou por poucas e boas. Eu vou listar elas. A número 1, e talvez uma das mais importantes, que eu vejo que muito freelancer e até algumas agências acabam pecando nessa parte, é que elas pensam que falar toda hora com o cliente e mostrar produtividade para o cliente são a mesma coisa. E não são. Mandar mensagem toda hora ao seu cliente não mostra que você está produzindo bastante coisa. Aliás, vai irritar o seu cliente. Eu vou contar um caso particular nosso. Eu lembro que certa vez, isso aconteceu mais de uma vez, mas certa vez eu tinha colocado um funcionário que trabalhava conosco para tratar diretamente com o cliente. Esse funcionário ele já tinha passado por um tempo de experiência e eu achei que talvez valia a pena já colocar ele na linha de frente. E ele tratou com o cliente na reunião, ele fez perguntas, tudo bonitinho, maravilhoso. Acabou a reunião, ele começou a mandar mensagens no grupo com o cliente. E o que eu faço aqui? O que você acha disso? E ele fazia uma alteração e ele perguntava para o cliente, o que você achou? Tá bom desse jeito? Eu posso melhorar aqui? Posso mudar isso? E chegou um ponto que o cliente me mandou mensagem no privado falando assim, Matheus, a gente contratou os seus serviços e tal, tá tudo legal. Mas tem um problema. É que assim, os especialistas são vocês. Vocês não têm que ficar toda hora me mandando mensagem sobre o conteúdo que vocês estão fazendo. Se eu estou pagando vocês, é porque eu acredito no trabalho de vocês e eu vou ver a resposta disso nos resultados. Então, não cometa esse erro. Não mande mensagem todas as horas para o seu cliente. Se você precisa de informações que só ele tem, monte todas essas informações num bloco de nota, junte todas elas certinho e mande para o seu cliente, assim ele vai responder tudo de uma vez. Caso sejam informações mais complexas, onde você precisa fazer uma pergunta, dependendo da resposta, você precisa de outra pergunta, marque uma reunião com ele. Aliás, reuniões são sempre bem-vindas nesse tipo de trabalho, porque donos de empresas querem saber que existem outras pessoas trabalhando para que o negócio dele tenha sucesso. Planeje reuniões mensais com seus clientes, onde você apresenta métricas, resultados, para onde o dinheiro dele
foi, os investimentos, tudo o que você fez nas redes sociais dele, você entrega para ele nessa reunião, bonitinho, numa apresentação, e eu tenho certeza que ele vai se agradar muito do seu trabalho. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, para você ter resultados e se destacar muito nessa área, é que você precisa dominar a inteligência artificial. Você precisa saber fazer bons prompts nas IAs. Por exemplo, hoje uma das IAs que eu mais utilizo é o Gemini. Muitas pessoas vão falar, não, joga no chat GPT, mas eu vou te dar aqui uma dica que você pode conferir no seu computador. O Gemini, ou Gemini, como alguns dizem, ela é a inteligência artificial do Google. Faça um teste. Pegue um vídeo no YouTube, jogue no cloud e pede para ele te passar um roteiro ou ele fazer algum comentário sobre aquele vídeo. Ele não vai conseguir analisar esse vídeo. Faça o mesmo teste e jogue lá no Gemini. Sabe a resposta que você vai ter? Uma visão completa desse vídeo. E isso é algo único que o Gemini pode fazer, por quê? Porque ele é uma inteligência artificial do Google. O Google, o YouTube e o Google são a mesma empresa. Então ele tem essa integração. Então você precisa conhecer essas coisas, você precisa dominar essas inteligências artificiais para planejar roteiros, criar imagens, alterações em imagens, tudo isso vai facilitar muito a sua vida através da inteligência artificial. Um terceiro e último ponto, para não estender muito aqui, mas para mim são os melhores, é que você precisa oferecer um atendimento, uma venda de qualidade e uma pós-venda também de qualidade. Um costume que nós temos aqui na nossa empresa é que quando nós fechamos um serviço com o cliente, nós vamos criar grupos no WhatsApp onde a gente vai ter contato 24 horas com esse cliente. Se o cliente nos mandar num período de Copa, como nós estamos vivendo agora, e o Brasil estiver jogando, nós vamos atender esse cliente. Se ele nos mandar mensagem 10, 11 horas da noite, nós vamos falar com esse cliente. Um caso engraçado, tem um cliente nosso dos Estados Unidos. Uma vez a gente terminou uma reunião com ele 1h da manhã. E você pergunta, você acha que a gente reclamou de estar fazendo esse trabalho? De maneira nenhuma. A gente terminou essa reunião 1h da manhã dando risada e brincando, falando assim, olha, a gente virou o dia fazendo a reunião, hein? Então assim, ofereça um bom atendimento para os seus clientes e eles vão se orgulhar. Recentemente, eu não sei exatamente que dia esse vídeo vai sair, mas nós tivemos o jogo do Brasil contra o Japão e eu assisti o primeiro tempo do jogo em ligação com o cliente, resolvendo uma dúvida dele sobre um serviço que nós iríamos oferecer para ele. Resultado disso, 2 horas após a ligação, ele fechou o serviço com a nossa empresa. O futuro dessa profissão é muito longo. Você pode ficar tranquilo porque a IA não vai substituir você, nem nada desses boatos que as pessoas criam por aí. Eu lembro que quando a IA foi lançada, muita gente começou a dizer assim, ah, os influenciadores digitais vão acabar. E desde o começo eu disse, não, é impossível que isso aconteça. Porque o influenciador digital faz com que as pessoas se espelhem nele. As pessoas olham para um influenciador digital e não vê aquilo ali como uma divulgação, mas vê como uma pessoa. E elas vão gostar por características como, por exemplo, é uma pessoa engraçada, é uma pessoa influente, é uma pessoa com uma história bonita. E nada disso a inteligência artificial vai conseguir construir. Então, fica tranquilo. Você pode com certeza estudar essa área. Se você é de fora ou se você já trabalha com marketing digital, se aprofunde porque você só tem a ganhar. Aliás, conforme o tempo passa, as redes sociais só têm crescido. Então, se continua crescendo, significa que ainda será uma tendência por muito tempo. E lembre-se, você como um social media não é apenas uma pessoa que cria imagens, não é uma pessoa que cria vídeos, não é uma pessoa que... Não, você não faz nada disso, você é um estrategista. Estratégia, ela sempre vai ser útil, sempre vai ser útil. O que pode mudar são as ferramentas que você usa. Hoje em dia, por exemplo, um designer não precisa mais passar 3, 4 horas montando uma arte. Hoje, com um prompt bom, ele consegue criar um belo de um esboço, fazendo algumas edições, aquilo ali que demorava 4 horas, ele consegue fazer em 30 minutos. Então, as ferramentas mudaram, mas a profissão, ela sempre vai continuar. Então, pode ter certeza que vale a pena você estudar e se aprofundar ainda nessa área de social media. Bom, chegamos ao fim. E com tudo que você viu nesse vídeo, eu tenho certeza que já dá para você começar. Lembre-se, o passo mais importante e mais difícil é você começar. Talvez nesse momento você possa pensar assim, mas Matheus, tem tanto problema, eu tenho tanta dificuldade, eu não falo bem, eu sou tímido, eu não sei interagir com pessoas, e eu vou te dizer que na verdade isso é sua mente te enganando. O ponto mais difícil para todo mundo é começar. Depois que você começar, você vai olhar para trás e vai dizer assim, poxa vida, eu queria ter começado antes. Então você não me conhece, mas se eu pudesse te dar um conselho seria, começa hoje. Se você é uma pessoa tímida que não gosta de gravar vídeos, pega teu celular agora, grava um vídeo. Cria uma rede social nova, desvinculada de qualquer contato seu. Posta esse vídeo nas redes sociais. Faça isso 10, 15, 20, 30 vezes e você vai perceber que você vai perder esse medo, essa timidez. Se você é uma pessoa tímida para conversar com os outros, faça um esforço.
Saia da sua zona de conforto, comece a ter conversas mais profundas com pessoas próximas, aos poucos tente conversar com pessoas que você não conhece. O medo, ele é o que mais nos impede de nós vivermos coisas extraordinárias. Então, hoje é o dia de você começar. Espero que esse vídeo ele possa ter te incentivado e te motivado e tirado suas dúvidas de como começar nessa área. Se eu te ajudei em algo ou se você assistiu até aqui, se o meu conteúdo pôde te ajudar ou te agregar em algo, eu peço por favor, se inscreva no canal. Dê um like no vídeo, compartilhe, mostre para outras pessoas e vamos crescer junto. E se talvez você ouviu esse vídeo porque você não conhece nada da profissão, mas você precisa de um social media, eu vou te dizer que nós temos um site, a nossa agência, Isaacs Studios, criou um site somente para atender pessoas, empresas de social media em São Paulo. Então você pode acessar ele através do link http://socialmedia em saopaulo.com.br e você vai estar falando com um dos nossos atendentes e ele vai te esclarecer todas as dúvidas e eu tenho certeza que você vai ter um dos melhores serviços de social media em São Paulo. Obrigado por assistir até aqui e nós nos vemos na próxima.